Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a nossa semana de avaliações, tá? Não precisam ficar nervosos, as avaliações estão bem tranquilas e são referentes à unidade 4 e unidade 5. Eu já havia enviado uma revisão de conteúdos para a disciplina de ciências. Então, eu peço que vocês leiam aquela revisão antes da prova, tá? Não é para fazer com consulta, não é para fazer com auxílio dos pais, tá? E antes da gente iniciar a avaliação, a gente vai corrigir os exercícios que ficaram para trás de ciências de finalização do conteúdo, que pode ser que ajude na prova, tá bom? Na avaliação. Vamos lá corrigir? Então, bem rapidinho a correção das atividades que são referentes à aula do dia 29/7, tá? Vamos lá. A gente já tinha feito do 1 até o 3, eu já tinha corrigido, então vamos iniciar a correção do 4, que está lá na página 145. Leia o trecho a seguir. Quando observamos o céu em noites em que a lua não está visível, os corpos mais brilhantes que podemos ver são os planetas Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Agora responda as questões. Por que durante a noite os planetas são vistos como objetos brilhantes? Então, por que eles não têm luz própria igual as estrelas? As estrelas são astros luminosos, mas os planetas não emitem luz própria, então eles refletem a luz do Sol, a luz solar, tá? B. Em qual fase a Lua não é visível no céu? Então, na fase de Lua nova, ela não é visível no céu, beleza? Observe a imagem a seguir e responda o que se pede. Qual é a fase da Lua representada na imagem? Então, a gente tem aí na imagem a fase da Lua cheia. Quando ela está visível inteirinha no céu, a gente chama de Lua cheia. Se essa fotografia foi tirada no dia 29 de maio, quando seria possível obter uma fotografia retratando uma imagem com a Lua na mesma fase, nesse mesmo local? Então, aproximadamente depois de 30 dias, ou seja, próximo do dia 29 de junho. Porque, lembra que a gente viu na aula? A Lua demora 29,5 dias para fazer a rotação e virar e se transformar na fase que ela estava antes, né? Então, ela faz a rotação e vai se transformando em outras fases. A visão dela são outras fases porque a luz do Sol incide sobre ela de formas diferentes enquanto ela gira em torno da Terra, tá? Agora, esquematize a posição do Sol, da Terra e da Lua para que a Lua seja vista dessa forma por alguém que esteja no hemisfério sul do planeta Terra. Então, a representação do esquema da posição do Sol, da Lua e da Terra fica desse jeito. Então, o Sol joga os raios solares e a Lua reflete os raios solares na sua face inteira. Então, a gente vê a Lua cheia, tá? Continuando. 6. Complete as frases a seguir com as palavras e expressões do quadro. Sol, luz, satélite natural, Terra e fase da Lua. Então, a Lua é o satélite natural da Terra. A Lua não tem luz própria, mas reflete a luz do Sol. O movimento da Lua ao redor da Terra dura aproximadamente um mês, 29,5 dias, 29 dias inteiros e mais 5 décimos de um dia. As diferentes fases da Lua são resultado do movimento desse satélite ao redor da Terra. E as diferentes formas da Lua correspondem às porções desse astro que são iluminadas pelo Sol e que são visíveis da posição em que estamos na Terra. 7. Relacione as imagens com os nomes corretos dos astros a seguir. Então, a primeira imagem, cometa. A segunda, quando um fragmento de asteroide entra em colisão com a superfície da Terra, a gente chama de meteorito. Depois, quando essa pedra, essa rocha,
está no espaço paradinho, só orbitando o Sol, a gente chama de asteroide. Então, entre os planetas rochosos e gasosos, a gente tem o cinturão de asteroides, tá? Onde ficam esses asteroides. E ao final dos planetas gasosos, a gente tem o cinturão de Kuiper. Agora, na página 148 e 149, eram para vocês colocarem as figuras dos planetas. Então, vou falar em ordem aqui. A primeira órbita, Mercúrio. A segunda órbita, Vênus. A terceira órbita, a Terra, com o satélite natural, a Lua. Tá? Depois, Marte na quarta órbita. E acabaram os planetas rochosos. Então, tem o cinturão de asteroides. Temos o cinturão de asteroides. Com o planeta não Ceres. Tá? Depois, continuando, Júpiter, Saturno, Urano e, por último, o Netuno. Depois de Netuno, a gente tem o cinturão de Kuiper, onde estão localizados mais 4 planetas anões. Então, tem Plutão, que era um planeta e deixou de ser. Temos Haumea, Makemake e Eris. Então, são 5 planetas anões no nosso sistema solar. E depois aqui, orbitando o Sol, mas um pouco mais longe, a gente tem o cometa. O principal, o mais conhecido, é o cometa Halley. Depois, na página 152, vocês tinham que colocar as figurinhas referentes às fases da Lua. Então, os raios solares estão desse lado, ele ilumina só uma parte da Lua, a parte que não está visível para a gente. E a parte visível fica escura, então a gente vê a Lua nova. E ela vai mudando de posição e chega em uma posição onde metade dela é iluminada e a outra metade não, que a gente chama de quarto crescente, tá? Continuando, ela chega em uma fase onde a face toda dela, que é visível da Terra, está iluminada pelo Sol. Então a gente chama de lua cheia. Depois ela continua seu progresso, sua revolução, e chega em outra fase onde ela é metade iluminada. Nesta fase a gente chama de quarto minguante ou só lua minguante, tá? Então, nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante. Então, agora a gente acabou nossos conteúdos da unidade 5, a correção, e vamos para a orientação, para avaliação, tá bom? Depois que assistir esse vídeo, assiste o vídeo de orientação e vamos fazer a nossa avaliação, beleza?